Ipanema apresenta A La Minuta, com KG, Heron, Baldasso, Pancho e Bru Valentini. Ipanema FM, 30 anos, 94.9, meio-dia, 3 minutos. Estamos começando a La Minuta aqui na Ipanema. A partir de agora até a 1, aquele bate-papo legal, descontraído com o Fabiano Baldasso. Que continua aqui no ar. Heron Dalmolin. Finalmente eu posso falar. O Pancho. Segunda-feira. E a Bru Valentini. Tudo bom, Bru? Tudo certo. A Bru que fica aqui coordenando as nossa interação. Tem um troço apitando aí pra variar. Do Pancho. É legal, cara. É legal que não funciona e apita. E esse apita, é o melhor. não, agora tudo, deu, né? agora não vai mais apitar. Já passa então a interação aí dos ouvintes pra gente aqui, Bru, por favor. Pessoal, lá pela fanpage facebook.com/alaminuta, Twitter é @Rádio Ipanema, hashtag #alaminuta, e o nosso e-mail alaminuta@ipanema.com.br, e o torpedão 93660949. Como é que foi o fim de semana de vocês? Tudo Eu? certo? Tranquilo? A Bru disse que passou cara. o tempo inteiro dormindo, né, Bru? Não consigo nem falar ainda hoje, acho que tô inércia. Cara, eu vou dizer uma coisa pra ti, cara. Levando em consideração que eu passei 4 horas na Redenção no sábado com meu filho e que não passei perto da árvore que caiu, tudo é lucro nesse final de semana. Que coisa absurda. Então vamos começar por essa notícia lamentável, né, cara? Calamidade. Queda de árvore na Redenção, matar uma pessoa e fere outras 2. E ontem tava rolando aquele evento dos profissionais de educação física, tinha chamada aqui, inclusive, que culminou com o show dos Papas da Língua, né? Às 4 horas, com entrada franca, era tudo de graça ali, quer dizer, e mais o brick, né, da Redenção. E caiu o seguinte, foi no chafariz do lado do cachorródromo, velho. Que é o lugar mais movimentado da Redenção, cara. Bom, durante a tarde de sábado... foi sábado, não foi domingo, foi né? Sábado. Então fiz confusão. O evento esse foi ontem foi no e sábado. O brick também funcionou. Mas sábado também a Redenção, claro, bomba, né? Uma árvore de cerca de 20 metros de altura desabou no Parque Farroupilha, matando uma pessoa e deixando outras 2 gravemente feridas. A queda do eucalipto aconteceu na região popularmente conhecida como cachorródromo, como o Baldasso falou. Pessoas que estavam próximas ao local afirmam ter ouvido alguns estalos e dizem que o desabamento foi muito rápido. Técnicos da Secretaria Municipal do Meio Ambiente concluíram na manhã desse domingo o laudo que aponta as causas da queda da árvore no Parque da Redenção no final da tarde de sábado. A análise indicou que a árvore estava podre internamente, principalmente na região próxima à raiz do vegetal. A minha pergunta é a Árvores seguinte. doentes, né? Que é o que a gente tem em Porto Alegre. São árvores doentes. Tá bem, né? mas quem é o responsável por isso? Cara, eu nós acho estamos que falando- eu acho que é uma fatalidade. Desculpa, não é fatalidade. Não é fatalidade. Vocês vão me Não desculpar. é. Cara, uma árvore centenária, uma árvore que está numa área de muita gente circulando na Redenção, que é gigantesca e que tá podre por dentro e pode cair, mas vem cá, tem que ter alguém. A SMAN não fiscaliza isso? Não sei se é a SMAN. Como é que tu vai fiscalizar todas as árvores da Redenção? Internamente. Internamente. Não é todas, cara. É dar uma banda, daí o cara que entende do assunto vai olhar pra árvore. Opa, aquela ali tá meia boca. Vamos revisar. Claro, mas tem que velho. ver, cara. Mas claro, Heron, o cara que entende do assunto sabe. Heron, Tu acha que a aparência de uma árvore, digamos, saudável, sei lá, é a mesma de uma árvore detonada? Não, Não velho. é. O cara Pelo que se vê da árvore aqui, bem frondosa, com... Mas isso foto para não nós vai que somos analisar. leigos. É, Nós uma somos foto- leigos. Cara, se Não, então, fosse num país da Europa, por exemplo, se fosse num país sério, onde as coisas funcionam, onde tem esse controle preventivo e tal. Mas aqui no Brasil os caras não. Tá, mas então Sabe? Tem poste, cara, caindo, né? Tem poste caindo e ninguém faz nada. Esses dias me chamou a atenção que eu tava dentro de uma lotação e tava olhando aquelas árvores da Cidade Baixa ali, da Cidade do Patrocínio. Cara, me dá pena das árvores, porque são árvores doentes. Tu vê que elas não tem mais pra onde crescer, elas estão assim. Elas vão cair, e mano. daqui a pouco começa a cair. Só que essa árvore estava no Parque da Redenção, que é um lugar, né, teoricamente, um lugar onde as árvores. gente. Eu acho que elas se sentem melhores. Se a gente chegar à conclusão que é fatalidade, então nós vivemos. As raízes têm mais lugar pra. Quem for na Redenção vive uma roleta russa a partir de agora. Não, pode cair, pode e não outra, cair árvore. agora tu vai ver, agora vamos fiscalizar, então, para aí. Mas até quando, Então né? não é fatalidade, não podia Heron, ter sido feito isso antes. O especialista,
E existe um órgão em Porto Alegre, que é a ISMAN, que é responsável por isso, pelo meio ambiente. Esse órgão tem que tratar da fiscalização, especialmente nos parques de grande movimentação de público. E as árvores que estão colocadas são gigantescas, são velhas e podem estar doentes. Eu não me lembro de outro caso, não pelo fato de ter acertado uma pessoa, ou mais de uma pessoa, né? Algumas se feriram e outra morreu. Mas não me lembro de caso de árvore cair assim do nada. Uma árvore desse tamanho não coisa. Cara, mas assim, a mesma coisa assim, por exemplo, tá? Eu moro num prédio de um andar ali, deveria, né? onde os caras voltam e meio vão lá podar a árvore, tá? Porque ela chega na minha janela e tal, e começa, né? E pode ter cupim e tal. Ou então ela chega nos fios ali, tá? E os caras vão lá podar. O cara que cuida disso, ele tem que cuidar também. Ele tem que ver se uma árvore tá podre, entendeu? Ele tem que ter a mesma Mas tem muito essa cultura também do mártir, né? Tem sempre que ter um mártir para as coisas começarem, né? Lamentável, né? É sempre assim. Essa história pra mim parece mais uma de tantas. E uma outra coisinha, tá, Bru? Vou estabelecer uma posição antipática aqui no programa. Essas pessoas que fizeram 1001 manifestações, que pra mim às vezes pareceram até mais políticas do que qualquer outra coisa, contra o corte de 3 ou 4 árvores necessárias para se cortar para desenvolvimento urbano lá na beira do Guaíba. Será que essas pessoas têm esse tipo de preocupação também nesse tipo de situação? Sim, Bru, eu sei que eu estou sendo antipático e estou fazendo isso provocativamente mesmo. Deveriam ter, né? Deveriam ter. Mas você lembra quando caiu aquela marquise no centro de Porto Alegre e feriu? Felizmente ninguém morreu. Morreu? Eu sei de uma menina que morreu de uma coisa assim, cara. É a mesma coisa. E a quantidade de marquises podres naqueles prédios do centro da cidade. O cara que morreu de choque na parada de ônibus. Isso, não, mas ali foi pior porque o cara já havia tido denúncias, né? As pessoas já tinham ligado para os órgãos, para a prefeitura, dizendo: olha, tá dando choque aquela parada de ônibus. Aí foi pior. Isso é uma coisa. Agora ninguém disse, essa árvore aqui tá mal, mas pode cair. Volta né? a minha teoria, tem sempre que ter um mártir. E mas o pior, isso fica em voga um tempo e depois. Não, isso é uma cultura preventiva que a gente não tem. É que nem marquise, não devem estar cuidando mais nada. Daqui a pouco cai outra, daqui a pouco cai outra, isso. Agora vamos cuidar de novo. Mas isso, Pancho, é prevenção. Prevenção não existe no Brasil. A gente tem que ter prevenção justamente para evitar porque depois que cai, aí a merda tá feita, entendeu? Aí não adianta. Aí tem que prevenir como é? Prevenir pra não remediar. Não, pra remediar, isso. Não tem que remediar. Aí nos chama a atenção um caso como esse, porque acontece num parque que todos nós vamos, que nós vamos com os nossos filhos, que nós estamos sempre lá, estamos sempre circulando. Já disse, eu estava lá 2 horas antes do acontecido, eu estava lá com meu filho de 1 ano e 8 meses correndo pra lá e pra cá. Cara, é muito forte, cara. É muito forte. Eu acho muito forte também a gente considerar isso apenas uma fatalidade. Eu acho que isso tem que ser fiscalizado. Aliás, deixa eu só dar um toquezinho, um outro toque agora que está acontecendo neste momento no centro de Porto Alegre, que é um serviço de utilidade pública aqui do Alá Minuta, que é o seguinte: protesto dos carroceiros que está acontecendo neste momento na Avenida Mauá, no centro de Porto Alegre. A marcha saiu da Avenida Voluntários da Pátria às 8 horas. Cerca de 20 minutos depois, ao entrarem na Mauá, os manifestantes demonstraram ocupar toda a pista. Não houve confronto com a Brigada Militar. O protesto reuniu catadores de Porto Alegre, Cachoeirinha, Gravataí, Rio Pardo e Caxias. Em solidariedade estavam também presentes os comitês de resistência popular da Zona Leste, Restinga, Viamão e Gravataí. Ou seja, a situação está complicada nesse momento ali no centro de Porto Alegre, na Avenida Mauá. Quem puder evitar aquele trecho ali, por favor, vai estar fazendo um grande negócio. Agora, eu acho que esse protesto aqui é contra essa decisão de tirar as carroças da rua, né? Começou domingo, até o Baldassi estava me perguntando, mas foi só em 7 regiões de Porto Alegre. E deu certo isso? Tu tem alguma informação? Não, 30 dias só orientando, não estão recolhendo. Não estão punindo nem usando. Eu cruzei hoje com algumas carroças nas ruas. Não sei se até pelo protesto tinha mais gente na rua. A gente está sendo criticado aqui, até vale a crítica porque ela é construtiva. Vocês costumam opinar sobre os assuntos sem ouvir todos os lados da questão. Aí o programa acaba ficando vazio, diz o Pedro. Então deixa eu colocar um lado da questão disso que nós falamos há pouco em relação às árvores. O prefeito José Fortunati deu uma entrevista e com uma ideia que vai ao encontro da ideia do KG e do Heron, de que foi uma fatalidade, nada poderia ter sido feito. Essa é a posição da prefeitura de Porto Alegre em relação ao assunto. Agora, alguma coisa vai começar a ser feita.
Né? Ou tu acha que eles não vão botar alguns técnicos ali para dar uma olhada nas principais árvores da redenção? Vão. Então isso... Mas o prefeito pensa assim, não vai, né? Não, mas é que eu acho que eles vão colocar. E isso vai contra essa Pode ideia ser, do pode prefeito. ser. O Guaipé Canarco tá dizendo aqui pelo Torpedo: para, Baldasso, é uma fatalidade a ocorrência de árvores que caem é natural. O problema é que foi no local público. É a opinião do... Não, acho que assim, se um raio cai e pega um galho de uma árvore e esse galho cai em cima de uma pessoa... Ou tá numa tempestade, uma chuva... Aí é uma fatalidade. Aí é uma fatalidade. Agora, pô, ninguém viu ali. Pois é. Ninguém... Bom, diz na matéria que não tinha nada aparente. A árvore não tinha sinais aparentes de podridão. Era na base, na raiz e internamente. E por isso que eu digo, eu nunca ouvi outro caso desse. É um caso que pode repercutir no mundo. Eu não me lembro. Uma árvore cair do nada, sem vento. E matar uma pessoa e ferir outra. Deixa eu, a respeito do assunto que o KG colocou sobre as carroças, então aquilo, se há uma manifestação, há um protesto, aquilo que nós colocávamos na semana passada, que estava tudo muito bem esquematizado para que os carroceiros tivessem outras benesses por conta do abandono das suas carroças, parece que isso não está muito bem estabelecido, né? Acho que não tá muito bem combinado, né? Tem gente que não quer, né? Tem gente que não quer, tem falta de informação para variar, tem falta de informação. Tem gente que tá achando que vai perder ou ganhar pão e talvez até perca mesmo. Pode ser. Né? E para variar é falta de informação. Tudo que acontece no Brasil é baseado em falta de informação. Então essas pessoas que são pessoas que têm provavelmente muito recurso provável, enfim, de técnico, menos orientação. Exato. Aí são pessoas que entram em pânico, né? Porque eu acho que vão perder tudo, que inclusive as famílias vão ficar sem nada e tal. São essas pessoas que devem estar fazendo esses protestos lá. O que tem aí, Bruno? Tem aqui o Alex Henrique falando pra gente que os inúmeros casos de denúncias que o cidadão faz todos os dias pra ESMA e não são atendidos, a culpa sim. Não, mas alguém fez algum protesto, alguma ligação pra denunciar que essa árvore estava... Mas aí a gente, voltando naquilo que eu tava falando, é o início, de repente, de alguma outra coisa maior. Uma arte, tá? Foi uma arte, o cara tomou uma árvore na cabeça, entendeu? Agora, de repente, o cara vai ligar, tem uma árvore que tá caindo aqui, meu fio de luz. É bom, uma pessoa já morreu, de repente, um movimento, alguma coisa. Se apodrecer árvore é normal, então me preocupa mais ainda. Não, os caras vão passar o rodo em todas as árvores da Cidade Baixa, do Bonfim, do centro, porque aquilo ali tá tudo podre. Tá tudo podre, cara. Tu não precisa ser botânico, não precisa pra ver aquilo ali. Tá tudo, são árvores doentes, são árvores caindo dos pedaços aquilo ali, tia. Aí aquilo pode cair a qualquer momento. E outra coisa, não há um tratamento especial às árvores de um parque como a Redenção para que elas não apodreçam? Pois é, eu não sei. Acho que isso não pode dizer. Acho que isso não. Ou tu simplesmente deixa a árvore lá e vai embora e deixa acontecer. Em princípio, uma árvore num parque não precisa de um tratamento especial, né? Não tem que fazer, mano. Né? A árvore tá ela tá no habitat dela ali, não é? Pelo menos aí. Claro. Não, e tem fatores, assim, humanos também que acabam maltratando as áreas, como a poluição e várias coisas. Ali na parte do corredor de ônibus Oswaldo Aranha, com um monte de reforma e tal, tu vê que as árvores danificaram com isso, entendeu? Até teve uma pessoa que bateu foto, as árvores estão morrendo aqui, alô! Cara, aí tu cai naquelas brigas, né? Então tu tá falando uma coisa que as pessoas já estavam ligadas nisso, né? Se tem cara batendo foto, mostrando e tal. Mas eu tô falando ali exatamente do corredor de ônibus. São árvores que estão dentro de um corredor de ônibus. Árvores que estão num parque, teoricamente, né? Sim. Tu deve pensar que são árvores mais sadias. Porque elas estão dentro de um parque. Olha que loucura as brigas, né? Aí tu fica assim, primeiro a briga por cortar árvores, agora daqui a pouco vem um movimento para que tenha que cortar as árvores que estão podres. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sim, mas isso que eu tô dizendo, são as malezas da grande cidade. Tu pega aqui, por exemplo, a gente vê em vários locais árvores até centenárias que tem os mendigos, os moradores de rua fazem fogo, queima a árvore aqui perto. Uma baita de uma figueira toda queimada, o tronco embaixo, e aí tu vai ficar do lado de quem? Não, pois é, e aí claro, o que tu vai? Os caras estão fazendo fogo pra frio do cão, o cara tá fazendo fogo. Pra prevenir o frio, o que vai falar? É aquela história que diz, né? Como é que é? Se a passeata do ciclista se fechar com o pitbull, que pegar o... Sabe quando tu joga 4, 5 movimentos? E aí? Um ciclista atropela um pedestre que tava caminhando com o pitbull. O protesto do pitbull, os caras... Com o carroceiro. E aí tu fica do lado de quem? O Torpedo 93660949. Na rua Garibaldi caíram 2 árvores no ano passado, sem vento ou chuva. Eu moro
na Garibaldi e eu vi as duas quedas, diz o Mr. Soul. Essas árvores aí são árvores doentes. É que aí não chama atenção porque não machucou ninguém. Alguém deve ter reclamado disso aí, né? Alguém deve ter reclamado disso aí, exatamente. Aí Ou sim, seja, mas aí são mais. Aí são situações mais que tu detecta, né? Porque como não morreu ninguém, né? aí passou batido. Deixa, Você fala, o deixa Marte cair mais. chega, né? Infelizmente tem um Marte. Olha Todo aqui, mundo ó. fala sobre o assunto. Olha aqui, ó. Não, pô, que pena que não tá assinado. Tem que assinar, gente. Frequentamos o cachorródromo da Redenção e sabemos que outras árvores assim já caíram. Felizmente nunca matou ninguém antes. É função da SMAN fazer a fiscalização, especialmente em locais públicos e de grande fluxo. Mais uma vergonha pro nosso país e pro nosso estado. Diz o nosso ouvinte que não assinou aqui. E as escadas rolantes não fizeram nada no shopping de Canoas. A escada está exatamente da mesma maneira, nada foi alterado, nada foi feito para ter mais segurança. Lá morreu uma criança, né? Que ficou presa na escada rolante e acabou caindo. Foi uma história absurdamente trágica que aconteceu e está dizendo aqui que não fizeram nada. Pois é. Muito bem, alguém tá pretendendo ir pra França, ir pra Paris? Olha, não é... Um dia pretendo. Não, nos próximos... Não, talvez. Na próxima temporada, o Pancho, que é o mais... Não. Que é o que tá mais viajando. Não, Tem uma passagem aí? Não, eu tenho uma notícia que é a seguinte, ó, batedora de carteira de Paris diz que é fácil roubar turistas brasileiros. Então, o pessoal que tá indo pra Paris, é legítimo boca aberta. Né? É um boca aberta, né? Câmera fotográfica no pescoço. Paris é uma das capitais mais visitadas do mundo, mas tem sido cada vez mais comuns furtos de turistas. Na maioria dos casos, os roubos são cometidos por adolescentes do leste europeu, da Romênia e países da antiga Iugoslávia, como a Bósnia. São grupos formados sobretudo por meninas aparentemente inofensivas, que nem de longe lembram o estereótipo do bandido. O chefe das equipes da Brigada Anticriminalidade do metrô parisiense reconhece que o trabalho policial esbarra na legislação e explica que os ladrões não vão para a prisão porque são menores. Não é só aqui que acontece isso. Os brasileiros, para nós, todos são fáceis. Dependendo do dia, se tiver muito turista, a gente pode até juntar 20 a 30 mil euros. Se não tiver, a gente volta para casa sem nada, revela uma jovem em entrevista à Globo News. Existe uma organização poderosa controlando os batedores de carteira que atuam em Paris e outras cidades europeias, como Barcelona e Roma. Alguns dos chefões, originários da Bósnia, foram presos pela Interpol e ainda estão atrás das grades. No entanto, a rede segue funcionando com força e as investigações ainda não esclareceram com precisão o esquema por trás do aliciamento de menores. Pode ter certeza que aqui no Brasil a gente ganha no saldo de gols no Porto em turismo. Mas, cara, assim, ó, tem que tomar... Mas é que o turista brasileiro... lá no Rio agora, a gente tá falando de pickpocket. A gente tá falando não é assalto à mão armada, nem violência. É o assalto que tu não vê acontecer. Que tu volta pro hotel e diz, ei, cadê meu passaporte? Eu vi uns pickpocket lá no Rio, então. É pickpocket isso? Pickpocket. Vi uns pickpocket. Eu passei isso na Argentina, tá? Eu passei por um assalto que é o pior assalto. Na Argentina isso é bem comum. Na Argentina, eu passei por esse tipo de assalto na Argentina, que é pior ainda porque tu te sente um imbecil. Tá? Tem um golpe na Argentina. Tem um golpe na Argentina que é o golpe dos taxistas. Que é o seguinte, tu vai pagar e o taxista diz que o teu dinheiro é falso. Ele diz que o teu dólar é falso. E aí, mas como assim falso? Como assim? E aí ele pede pra ver os teus dólares. Ele te pede, me empresta uma nota, mano. E tu emprestou os dólares pra ele. Mostra. Aí, não, mas olha, tu tá junto com ele no carro, tu pensa que não tem problema. Aí ele abre as tuas notas de dólar e mostra, só que ele com a mão, ele esconde por baixo, mágica. Ele pega 2 notas de 100 dólares por baixo e te devolve o bolinho fechado e tu não vai conferir na frente se o cara te devolveu o que tu deu, porque ele tá na mão na tua frente. É um taxista mágico, é. E aí o cara te rouba. Cara, depois eu fiquei sabendo que isso é um golpe muito comum na Argentina. É bem comum. O cara faz um truque com a mão que ele te tira 200 dólares por baixo da manga e te devolve só o que sobrou. Mas aqui na real tem que dar uma notinha só pra conferir, cara, né, eu passei por isso na Argentina. É que o cara pede o cara pede o teu bolo pra ver se tem muitos dólares falsos ali, né? Então é essa a estratégia. Eu me senti um imbecil, passei por essa, não faço mais. Lá os taxistas roubam os caras. Não faço mais. Aí o que aconteceu? Uma outra vez, o cara me veio de novo dizer que meu dinheiro era falso. Eu disse pra ele, se tu repetir isso, eu arrebento a tua cara. Eu não sou imbecil. Como é que tu falou isso? Joé, arrebento a tua cara. Eu tava com tanta raiva da vez anterior que eu disse pra ele, cara, agora tu pega esta merda desse teu dinheiro, porque senão arrebenta a tua cara. Eu queria matar o taxista, que ele tava tentando me passar um golpe de novo. Um outro taxista. Então assim, ó, as pessoas têm que ter consciência de que
sim, o Brasil é pior nesse sentido? É pior. Mas existe muito em relação a turistas em qualquer lugar. Claro, cara, em Portugal tem muito aviso, né? Não, e geralmente tu chega na Europa e diz, vou relaxar agora, vou ficar tranquilo. Aí tu deixa a tua bolsa em cima da cadeira. O clássico bondinho aquele de Portugal, né? Cheio de aviso ali pra batedor de carteira. Os caras batem a fundo. Gente, é impressionante, porque é exatamente isso que a gente chega lá e tu pensa, bom, né? Não tô no Brasil, né? E aí tu relaxa. Tranquilo, E aí tu sofre a pena. Cara, Barcelona é a coisa mais louca. Eu nunca vi, parece a faixa de Gaza dos pickpocket, entendeu? É uma coisa insana. Eu não conseguia sair de casa sem E tu consegue detectar se é espanhol que faz isso ou se é imigrante? É imigração. E é tudo do leste europeu lá, cara. Ali em Barcelona é muito assim, tipo, muita galera que subiu, né, que foi da África pra Espanha e, tipo, não conseguiu uma boa oportunidade de vida ou trabalho, ou vai explorar no trabalho e precisa de uma grana por fora, ou seja, vai pro furto, se passa pelas Ramblas. Um dia eu passei, cara, tem que segurar a bolsa na mão. Eu digo assim, ó, na mão mesmo, não dá pra relaxar um segundo. Estamos falando em Barcelona. E um dia eu sentei no chão com a minha bolsa assim no colo e fiquei observando. Eles têm táticas de ataque. E fiquei vendo o que acontece. Eles se aproximam, se ele percebe se a pessoa se mexe, eles se afastam. Até eles tiram o passaporte do bolso, eles tiram o iPhone do bolso, da calça, e ninguém percebe. Tem uma técnica violenta. Até eu fui numa festa, assim, eu passei a festa inteira com a bolsa e uma câmera que eu tinha documentado um mês de viagem. Feito vídeo documental, né? E tava ali com a bolsa aqui, aí tocou um som, e eu amei o som e eu levantei as mãos. Eu baixei a mão, não tinha mais câmera, não tinha mais. E foi assim, foi muito rápido. Eu passei a festa inteira com a mão ali, tipo, quando tu bebe bem devagar, tu tá reconhecendo o território, né? Pra não sair a louca pela festa. Então tudo é controlado, eu baixei a mão, fui pegar a câmera, fiquei sem câmera, sem o cartão do metrô, sem o cartão do meu albergue. E ainda tive que ir. Qual foi a música que te. Qual foi a música pelo amor de Deus, que te instigou essa não lembro, essa não quero nem reação? lembrar dessa música. Não, e o pior é o seguinte. Não foi Beyoncé. Que seja Black Sabbath. Era uma festa de rock absoluto. Tá Muito bom, legal. tá bem. Menos mal, é verdade. Cara, Vocês viram aquele filme Beautiful? Claro. Aquele filme se passa em Barcelona. Isso. Como é que é o nome do rapaz? Javier Bardem. Com o Bardem. Aquele filme lá, que era um filme pesadíssimo, aliás, mas é muito bom. Aquele filme mostra as gangues de Barcelona, né? Que são os chineses e os africanos. Os chineses são um pouco mais acima dos africanos e os africanos servem os chineses. Ou seja, já são duas gangues ilegais. Então a coisa funciona mais ou menos assim. Na real, é a exploração do trabalho dos chineses e dos africanos. É a tragédia da tragédia, como é sempre a tragédia da tragédia. E é muito interessante porque mostra recortes da cidade na sua mais bela forma, né? E tu diz, meu Deus, como essa cidade ela é dúbia, ela é paradoxal, porque é realmente isso. É muito selvagem. E também o pessoal que vem do leste dos países que não deram certo, né? Depois, por exemplo, a República Tcheca deu certo, a Polônia, a Hungria, são países que prosperaram depois da queda do comunismo, mas alguns países, como a Romênia, a Bulgária, alguns países ficaram ainda, e aí tem muita gente que vem desses países para tentar e também porque subempregos, Espanha, né? E algumas coisas ali. A gente fica pensando por que a Espanha? A Espanha, tu pode viver na rua, é quente, tu não morre de frio na rua. E é um país muito turístico também. Entendeu? Né? Então isso tem tudo isso, entendeu? Tem turista, e tu pode sobreviver na rua, Barcelona é uma cidade turística. A cidade mais turística da Espanha é Barcelona. O Rafael, pelo torpedo 93660949. Tive celular furtado no metrô em Buenos Aires, retirado do bolso da frente da calça e eu não vi nada. Cara, Buenos Aires já foi muito melhor, cara. Buenos Aires tá começando a ficar. Mesmo assim isso. É bom, né? Não, mesmo assim é bom também. Eu sou fãzão de Buenos Aires, mas tu vê assim, subempregos no metrô, total, bolivianos e tal, os caras vendendo caneta, sabe? Caneta esferográfica, os caras vendendo no metrô e aí os caras vêm e ficam tentando te insistindo pra que tu compre, sabe? E aí tu já fica meio ressabiado, porque isso aí em Buenos Aires há um tempo atrás não tinha, né? Não tinha. Mas essa da pessoa essa dizer que o brasileiro é mais fácil, faz
sentido, né? Claro que faz. Justamente, a pessoa aqui, quando sai fora, agora eu tô tranquilo. O ladrão não imagina vai ser roubado, não, porque o brasileiro ser ladrão, mas tem a fama de. Entendeu? Lembra Até daquele chegou vídeo? nesse dia, chegou aqui um Twitter pra mim. É bobinha essa Ju Valentine. Meu Deus. É Bru Valentine. Parece uma mistura tua, adolescente. Júlia. E eu não sou viram? bobinha, diz pra ele aí. Quem é que mandou esse? E ela é adolescente, sim. Vocês viram o vídeo? Não, ela é cara? pós-adolescente, né, Pancho? Vou falar no. Deixa o Heron falar. Vocês viram o vídeo do ladrão que vai roubar uma farmácia e aí quando ele volta roubar o carro dele, cara? Ah, eu vi. Cara, espetacular isso. Eu vi. Cara, eu vi, cara. Sensacional, o cara chega e roubou um carro, ele rouba um carro. Ele rouba um Demais carro, isso. pega o Pra carro, assaltar a farmácia. passa numa farmácia, desce, deixa o carro, quando ele volta, enquanto a câmera filmando, enquanto ele tá assaltando a Não, farmácia. ia aparecer ele vem um direitinho, cara e- descendo com o revólver na mão. Vai Aí embora. ele entra na farmácia, fica alguns segundos e o carro fica na Quando frente. Aí volta- o cara entra e leva. Meu E ele volta Deus. com o revólver na mão, com a mercadoria, já com o dinheiro. Aí ele fica indignado porque levaram o carro roubado. Esse país está muito É a tragédia da tragédia. Aí, o problema muito especial para quem é turista e assaltado é a questão de perder o passaporte, né? Que é tu perde o passaporte no exterior. Os meus amigos aí tá feito perderam. inferno, Transtorno. tá feito A inferno. galera chegava no albergue assim, eu vou pegar pra entrar no albergue. Cadê o passaporte? Bah. Não, Não e tinha aí é o seguinte, passaporte aí tu tem que mais. aí é embaixada. Não, vai aí pra é um embaixada. problema, Vai. cara, Antes tu problema. liga pro papai, né? Só alergia, Papai, roubaram o passaporte. Meio-dia, 29 minutos, vamos pro intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com a Laminuta aqui na Ipanema. Todo final de semana, a Ipanema vira uma devassa. Acompanhe a programação de sábado a domingo. Muito ao vivo e som pra toda hora. Rock, blues, groove, club, pro café da manhã, churrasco, happy hour, aquece, saideira e, claro, pra aguentar o after. Ipanema, das Devassas FM. Acesse ipanemabemdevassa.com.br e baixe os aplicativos para iPhone e Android. Patrocínio Devassa, te pega pelo colarinho, dá água na boca e conquista pelo sabor. Tá esperando o quê pra ter a sua primeira vez com uma Devassa? facebook.com/Rádio Ipanema. Ipanema FM, 30 anos, 94.9, meio-dia, 31 minutos. Esse é o Alaminuta. A gente tava lembrando aqui, o Baldasso falou do assalto, né? Aí alguém mandou pelo torpedão aqui, né, Twitter, Baldasso, que o Mr. M te assaltou. Corneta imortal, foi assaltado pelo Mr. M. E aí o Heron tava lembrando a entrevista do... Cid Moreira entrevistou o Mr. M um dia depois de... E aí uma das perguntas foi: mas Mr. M, onde você consegue essas mulheres maravilhosas? O Mr. M pegou um bloquinho, eu acho, e disse: aqui do lado, aqui tem uma casa aqui, E o ó. Cid Moreira já com 95 anos. Estamos né? tentando achar esse vídeo agora. Tá, mas a história eu dei uma barrigada aqui, tá? Essa história do taxista era fria. Agora que eu lembrei, é verdade, é do sensacionalista. O Sandro tá nos informando aqui, o Sandro Emerim. Esse vídeo da farmácia não é Sim, real. sim, Isso não aí é foi real. com o sensacionalista, que é aquele quadro do Do Multishow, Multishow. que é sensacional. Mas já deve ter acontecido, né? O ladrão já deve ter sido, mas nesse né? caso não. Fala, botou que a voz do Heron tá Tá muito muito baixa. baixa. ali. Muito baixa. Agora melhorou. Te lembra de alguma outra pergunta do Cid Moreira pro Mr. Não, M, que agora cara, eu essa fiquei aí me tirou curioso. agora. Onde você consegue essas mulheres? É muito difícil. Sensacional. Olha aqui, ó. Site oferece remuneração para quem testar produtos eróticos. Feito! Trabalhar com prazer, literalmente. Essa é uma das propostas do Sexônico, buscador online de produtos eróticos. Nele, Mariana Black publica críticas dos produtos que testa e dá dicas sobre a melhor forma de usá-los. Para integrar a equipe de Marina, basta escolher um produto, Mas é testá-lo. Marina ou Mariana? Marina. Para testar. Tem primeiro a Mariana, depois vem a Marina. Pô, a Black. Testar o produto em todas as suas possibilidades e enviar uma crítica para a blogueira. Os textos são analisados e os melhores publicados no site. Seus autores recebem R$50 por resenha. Gente, tá bom, né, essa oferta? Tô fora. Data, Bruno? Não, eu vou fazer agora uma pequena enquete aqui entre os... Tu terminou aí, Baldasso? Tá bem, é isso aí. Uma pequena enquete entre os integrantes do Alaminuta. Começando pelo Pancho. Logo eu. Pancho, se tu tivesse que testar algum produto de um site de produtos eróticos, que produto tu testaria? Olha aí. Por favor. Para ganhar R$50, né? 50. Ai, gente. Tempo. Uma mulher inflável daquelas. Lembrando que, né, nesse
site, no Sexônico, tu tem que ter o teu produto, entendeu? Eles não mandam o produto pra ti. Tu tem ali um produtinho e diz, esse produto vale. Aliás, as mulheres eróticas estão essas mulheres infláveis estão assim, tão impressionantemente reais, cara. Fala mais sobre isso. Não, é que esses dias eu vi uma entrevista, uma matéria, uma reportagem. Parece que inclusive elas reclamam que tu deixou o iogurte em cima do sofá. Não, isso elas ainda não estão fazendo. O Cagê um dia foi comprar uma pra fazer uma sacanagem com um amigo. Não, cara, eu vi uma reportagem, meu. Cara, assim, ó, tu olha assim, ó, as mulheres sentadas, tipo, tu dá bom dia, assim. Tu olha assim, porque, cara, são muito reais, cara. Mesmo? São muito reais. Meu medo é esse. São muito reais. O meu medo é que elas cair, comecem a reclamar, é verdade. Esse é o meu medo. Aí ferrou. Não pode ser muito real. Não vale fazer a piada da mulher ideal, pelo amor de Deus. Da pizza, aquela? Não fala? Essa piada não pode. Mas bem que eu quase falando. Obrigado. Tá, e tu, Heron? Agora já mulher inflável já foi. A pergunta é testar em mim? Sei lá, em ti, né, cara? Na Óbvio. experiência Não, sexual. eu diria, minha religião não permite. Mas o KG tem coisas que os homens podem experimentar. É? Tipo camisinhas, tem as camisinhas comestíveis, não sei o quê. Tem umas Tem coisas camisinhas legais. comestíveis? Aliás, cara, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Como é que funciona? Eu não tô dizendo que eu vou comer a camisinha. Tô dizendo que os homens podem usar. Tem umas calcinhas. O homem umas pode. coisas assim. Tu usaria uma calcinha. Não, cara. Tô falando na relação. Cara, E eu vou dizer uma vai no coisa. Baldassi que sai coisa. Vai no Baldassi. Imagina o Baldassi experimentando uma calcinha na frente do espelho. Vai no Baldassi que esse submarino aí é... filme de terror, Não vai afundar. Vou dizer pra vocês, cara. Vai. Assim como esses dias nós falamos aqui do swing, que daqui a pouco o casal chega num certo estágio da vida e quer experimentar alguma coisa diferente. Tu falou isso, né? Eu falei. Aliás, A mesma coisa vale pra veja sex bem. shops, cara. Antigamente sex shop era o seguinte, era escondido no fundo do buraco da lojinha, tudo preto na frente, nada escrito em cima, porque era um negócio proibido. Acabou isso, velho. Acabou isso, Acabou verdade, isso. é verdade. Gente, meu pai me levou numa sexy shop pra comprar presentinho de amigo secreto, safado, de Natal, sei lá. aí, cara. Amigo secreto. Que comprou, Bruno? Faz parte. Eu comprei? Comprei um vibrador pra minha amiga. Faz parte. Isso aqui foi o mais legal. Olha aí, ó. Era todo Medium mundo. large. Medium Não, large. não, a gente... Foi large. Aqui, ó. Foi-se o tempo que os homens, seus machistas, foi-se o tempo que os homens se sentiam inferiorizados porque a mulher na relação utilizava algum tipo de apetrecho. Hoje em dia isso acabou isso, cara. A mulher pode usar, não tem problema nenhum. Pode não usar. usa em mim, né? Mas pode usar. Olha aí. Pode usar. Sabe o que é mais legal? E tu Como é que é, Bruno? Como é que é o submarino? Aqui, ó, e amigo secreto, tu parte do princípio. Ó, isso é um dado, isso é um sintoma, entendeu? Que o amigo secreto parte do princípio de que tu vai oferecer, vai dar pra uma pessoa que tu gostaria também de receber. Todo mundo se deu o vibrador. Qualidade, rapaz. Companheiro, amigo. Meu Deus. Mas não pra cara, vocês têm que abrir a mente, cara. Vai, tu não pretende abrir a mente, de repente em ti também? Não, cara, mas as mulheres, especialmente... Como diria o Jason, né? Tem que abrir a mente, cara. Abre as coisas, cara. Como o homem é Começa abrindo a mente. Como o homem é um animal menos evoluído, pro homem o sexo não precisa muita coisa. Pra mulher não, cara. As mulheres daqui a pouco, elas, não que precisem, mas elas colocam nas suas vidas esses apetrechos como algo que vai apimentar e tornar melhor. Não, mas a pergunta não girou aqui, né? Só eu respondi até Não, agora. eu já respondeu. O Heron não Eu respondeu. respondi, minha religião não permite. A Bruna é vibradora. A Bruna é vibradora. Eu sei lá, cara, calcinhas comestíveis, não pra usar, pra comer, né? Cara, não é pra mim, KG. Eu tô falando da minha relação com uma bem, mulher, tá no bom, caso, tá a minha bom, esposa, tá, né? tá bem. E tu, KG? Tá E bom. tu, KG? Eu sou o âncora, mano. Vamos lá, Vai vamos ter lá. que responder. Viagem ao fundo do mar. Submarino. Cara, eu nem sei o que tem dentro de uma surf shop. Surf shop eu também não sei. Surf shop tem vaselina. Parafina. Ah, cara, mas cara, Isso aí me lembrou, eu não vou falar quem, tá? Logicamente, uma pessoa ligada a mim, tá? Sim. Um homem foi fazer o exame de toque pela primeira vez. Uma pessoa ligada a mim Pra quem sempre é não um amigo, sabe. né? nunca sempre é amigo. E ali achou que toque era toque, o médico ia tocar ele.
Apalpar a barriga? não. Sério? Que beleza. Qual Aí eu foi digo- a surpresa? A surpresa foi depois andando de carro, saindo do consultório após, acho que 2 horas depois, ainda sentia incômodo. um incômodo, um dedo incomodando. Beleza, eu me toque, o cara vai chegar lá e vai tocar. E ele falou pro doutor, Parece que se correspondem até hoje. Né? sinto que ele ama o doutor. Que, aliás, é uma Velha piada, essa piadinha, piada é velha piada. É piadinha. piada, mas é sério, né? Nós não podemos contribuir para a ignorância, né? Exatamente, aliás. Esse é outro tabu que tem que cair, né? Tem que fazer exame de toque. Não. Tem que fazer exame, a partir dos 40 anos tem que fazer. E esse é outro tabu que caiu, né? Vem cá, eu não vou dar nomes aqui, tá? Mas tem figura representativa da cultura gaúcha. Semanalmente. Não, o cara, dava discursos no local onde eu trabalhava sobre macho que é macho não faz exame de toque e morreu com câncer de próstata com 50 anos de idade. Então vamos parar com essa frescura. Sabiam quem morreu Frescura de- é não fazer. O Frank Zappa morreu de câncer de próstata, né? Sim. Pô, é um câncer muito. Falando sério, agora é uma. O Zappa jamais ia deixar. Pois é, mas cara, morreu, né? Não tá mais entre nós. O corajoso morto. É verdade, não adianta. Eu quero um vivo do que um corajoso morto. E outra coisa, cara, relaxa. Claro, Vai que gosta, né? isso aí, meu. Relaxa. Aqui, ó. Comprei um brinquedo de 7 velocidades e cabeça giratória. Vem cá, Diz a Ana Gouveia. vem cá, Comprou pra uma meu. amiga dela, né? Praia, 7 Rosana. velocidades. Não, mas são evoluídas. Isso é que nem o meu chuveiro. Só não faça isso com o seu chuveiro em casa, por favor. São funções diferentes. Mas parece só 2 funcionam, né? Não? Tem que saber se funciona 7 velocidades. Não, mas cara, mas hoje em dia tem sites de que vendem produtos eróticos, tu abre, tá lá os pênis de borracha gigantesco e tal, não tem mais problema, acabou essa frescura, cara. O mundo é livre. Parabéns, Valdas. Vambora. Por falar nisso, olha, gente. o Sacha Baron Cohen desistiu, não sei se vocês sabem, ele ia fazer o papel do Freddie Mercury numa Sim, fotografia. sim. O cara que fez o Borat. O Borat, É, o Borat. eu assisti agora, era um filme que eu não tinha visto. Não, mas- Muito legal. Eu dei muita risada. Eu dei. Tu não tinha Borat assistido eu ainda, não fiz, Borat? Borat. Borat, não é Borat. É onde Borat? Borat. É nesse aí que eles brigam, que tem uma briga, os dois pelados. Claro. Cara, pelo Aquela amor ali eu quase de Deus, cara, aquilo ali é uma cena, Ele é cara. um gordo. Cara, aquilo ali é pra tu deita de noite, tu fecha os olhos, vem aquela cena, né? Tu começa a suar frio. É uma das coisas mais lamentáveis da face O da cara tá com a revista aberta, vendo a irmã do gordo, é isso? Isso. Não, é a história da Pamela Anderson. Ele é apaixonado pela Sim, Pamela ele, Anderson. tanto que ele vai no. O cara ele- disse que ele não vai. E aí o cara tá olhando a revista da Pamela Anderson. Ah, o gordo tá. tocando uma mesma revista da Pamela Anderson. Ele viu o ciúme e bate no... Aí começa a briga, os caras pelados. Aí eles se pegam no pau, cara, os dois pelados. Cara. Literalmente se pega no pau, né, Meu cara? Deus do céu, muito cara. bom lá, meu. Ah, Outro baita filme dele, falta ver o Bruno que eu não vi. Não sei se vocês viram. não, viu? O Bruno é muito bom. O ditador também não vi, eu só vi o É Borat. muito bom. O ditador é sensacional também, que ele tá correndo e ele é o ditador, ele na corrida, ele tem que ganhar sempre, que ele é o rei do país lá e tal, o ditador, né? E aí ele vai fazer uma corrida com os caras e os caras começam a passar, ele atira na perna dos corredores. E ninguém pode fazer nada, porque ele é o líder do país. Mas ele ia ficar bem com o Fred Mercury, né, cara? Ele tem um jeitinho de Não, mas Fred o problema é o Mercury. seguinte, é que o Pé, ele tá uma figura já estereotipada, né, cara? O Heron está chorando, Não, lembrei da literalmente, cena. né? A história do Fred Mercury desistiu e agora não sabe quem. Pra mim, eu lendo a notícia, não sei quem tem preconceito aqui, porque ele queria fazer um filme pesado, centrado na homossexualidade do Fred Mercury. E os Tá, mas esse é um produtores não. filme sério daí, né? Pois eu Contando não a vida sei, do o Fred texto- Mercury, desde o que texto da tá assim, doença e tal. Os membros da banda e o ator não chegaram a acordo sobre a linguagem do filme. Os produtores queriam um filme limpo para a família, para adolescentes, para nova, e ele não queria. Ele queria um filme pesado. mais real. trash. O cara dele. Então aí eu não sei de que lado que alguém tem preconceito que aí, assim, não ó, sei tu quem. vai fazer um filme sobre o Fred Mercury, tu tem que falar tudo, né? Tu não adianta fazer um filme bunda mole com ele Não, cantando mas como ele saiu do projeto, provavelmente esse filme vai ser bunda mole. Exatamente. Provavelmente vai ser um filmezinho mais light, mostrando. É Tipo do Cazuza, né? O Cazuza, É, o pessoal fala, é, né? Tipo, que O filme do Cazuza foi Cazuza era pesado. muito vida louca, né, velho? Mas o filme mostrou isso. Não, o filme não mostrou Mais ou nada. menos. Não O mostrou do muito, Renato não. Russo não mostrou nada. Ah, Gente, o do- lembrando que nem o do filme é um Cazuza ponto mostrou. Olha só, de vista, aquele né? Cazuza do filme nem AIDS ia pegar. É. Nem AIDS Ah, pegaria. mas é pesadinho o filme, cara. Vida louca, o filme é vida louca. Mas ele era bem pior. Ah.
É que também não é obrigatório, né? Só porque o cara é homossexual ter que mostrar. Não, mas é que aí tem, tudo bem, aí tem toda a pressão da família, aí tem os familiares, tem as pessoas que de repente não querem mostrar aquilo, né? Pro grande público, enfim, é uma opção. É uma opção. É que depende de como é que o artista via isso. Ele... Mas o artista não tá mais aqui pra falar, né? Mas as pessoas que conviveram com ele por isso que eu tô dizendo. Muitas vezes é pressão da família. É a história das biografias autorizadas e das não autorizadas, né? Exatamente. As boas são as não autorizadas. O melhor livro sobre a história do Garrincha foi proibido pela família dele, que é a Estrela Solitária do Rui Castro. O livro sobre a vida espetacular. O livro proibido que eu tenho sobre a Roberto Carlos é fantástico. Demais também. Fantástico. Demais, é muito fantástico. Também foi proibido por ele. Por ele, né? Sim, né? Fala nesse livro das histórias que eu só ouço falar de outros caras, tipo Ronivon. Fala tudo, cara. Lobão, fala tudo, conta a história dele. Ele realmente era um cara que boicotava os outros. Sim, boicotou o Tim Maia, conta a história do Tim Maia indo na porta porque ele lançou o tio. O Tim Maia ensinou o Roberto Carlos a tocar violão, né? O Roberto Carlos aprendeu a tocar violão com o Tim Maia. E aí o Tim Maia voltou dos Estados Unidos. Maleixo na foto. Disse que parava na frente da casa do Roberto Carlos tentando alguma coisa. Prato de comida, assim, era uma coisa bem. Mas no final parece que o Roberto Carlos. Mas daí é o seguinte, o Tim Maia era um doidaço, né? Que era genial. Eu imagino eu falar do Tim Maia. Mas o Tim Maia era uma mala, né? Sim. Era loucão, a full, assim. Ia pra frente da casa do cara lá e queria, né? Tipo, uma oportunidade e tal. O Roberto tinha um programa de TV na época. Com o Erasmo. E daí é o seguinte, era outro clima o programa de TV, entendeu? Era Jovem Guarda e tal. E o Tim Maia era um cantor de soul. Loucão. Né? Loucão. E ele nem era famoso só ainda, que não era. Só que depois, cara, o Roberto foi lá e gravou Não Vou Ficar e estourou o Tim Maia. O Tim Maia, virou, digamos assim, entrou pra fama por causa do Roberto Carlos. A história do Ronivon é que o Ronivon também, o Roberto Carlos era o príncipe, tinha um programa de TV e o Ronivon tinha outro programa de TV e o Roberto Carlos quem fosse no programa do Ronivon não podia aparecer meio que é denunciado assim que ele boicotava muito. Acontece hoje, né? Tinha ciúme dos outros. O Roberto Carlos ele é muito criticado por nunca ter se posicionado efetivamente em relação a todas as questões políticas, sociais que aconteciam. E ele realmente, o Roberto Carlos nunca se posicionou, né? Tu não sabe qual a opinião do Roberto Carlos sobre as coisas, né? Não. E ele viveu todas essas épocas. Tu tem aquele disco do Ronivon que o Vitor Hugo tem, que ficou de me passar até hoje, não tem? Eu conheço uma, duas músicas sensacional, à frente do seu tempo. Psicodelia pura. É impressionante. Eu já ouvi isso. Pra ter uma ideia, o Ronivon foi quem lançou os Mutantes, que deu espaço para os Mutantes assim, no programa dele. Os trabalhos antigos do Ronivon e do Erasmo Carlos são assim, são espetaculares, cada um na sua praia, são espetaculares, são assim, divisor de água. Tem muitos caras que tu tem uma imagem de, esse cara é um bunda mole pela sequência da carreira. O cara virou um bunda mole. Virou um bunda mole. Vou te dizer outro. Não era um bunda mole. O Fagner, as pessoas têm imagem dos deslizes e não sei o que. O Fagner era fantástico na década de 70. Fantástico na década de 70. Mas deslize é legal, cara. Cara, é chato. No final dos anos 70, o Fagner era cult. Como é que é uma música? Mercedes Sosa. Vamos fazendo Por sinal, tua trilha hoje no tava demais, no né, cara? Nossa Beto Guedes tava demais, cara, que loucura. Só eu gostei, pelo jeito só eu gostei. O KG, do jeito que anda, eu sei exatamente o que ele compraria numa sex shop. Vocês não sabem valorizar os caras que fizeram a história da música desse Aquela país. trilha ali é Ipanema da depressão, né? Total. Cansadas de estereótipos negativos, mulheres querem tratamento mais justo nos games. Como assim? Olha aí. Pois é, no final de 2012, a firma de consultoria especializada em games, a EDAR, analisou 669 títulos com um protagonista do gênero reconhecível e descobriu que apenas 300 deles traziam a opção de escolher ou criar uma personagem feminina. Do total de jogos pesquisados, apenas 24, menos de 4%, tinham mulheres como protagonistas exclusivas. A franquia de Nintendo Super Mario, por exemplo, uma das mais populares da história, é o exemplo mais didático de uma das formas como o sexo feminino costuma ser retratado nesse universo. Para chamar a atenção do público masculino, que ainda corresponde à maior parcela de jogadores, a indústria aposta em personagens sexualizadas, que têm atributos muitas vezes exagerados e vestem roupas curtas. Esse tipo de representação é visível em games de quase todos os gêneros, especialmente nos de luta, como os da série Dead or Alive. E aí, Bru?
Pois é, né? Eu nunca fui fissurada em games, assim. Eu jogava Tomb Raider, adorava. O jogo é daquele do Clube do Bolinha, né? Pois Hoje não é. vai ver quantas pessoas. Não sei se deve estar mudando. Não, mas isso olha como aqui, ó, tudo, estudos né? realizados no ano games é passado. gigante. Tá, não, eu sei que é gigante, mas eu digo em termos de homem e mulher, entendeu? Que é uma Estudos coisa- realizados no ano passado mostram que as mulheres já correspondem Ó. por quase cerca de metade da bom. população de jogadores em Olha, mercados olha como aí, Estados Unidos, Reino Unido e Brasil. Mas aí eu não pergunto, percebeu a reação da mesa, KG, quando tu terminou a notícia? E Foi eu acho de- que isso acontece em relação ao feminismo como um todo, tá? A reação da mesa foi o seguinte: tá, legal que tivesse mais mulheres e tal. Cara, eu acho que a gente tá vivendo o fio virou em relação ao feminismo. Como talvez vá virar em relação ao homossexualismo também e à homofobia. Sexualidade. Que é o seguinte, eu acho que passou da época da gente achar e buscar cabelo em ovo pra estabelecer que a mulher está em algum nível inferiorizada ao homem. Eu não Sabe, acho. tá tão claro que a mulher tem a mesma capacidade que o homem pra tudo, que essa mais. discussão tá se diminuindo. Eu acho mais até. Também. Porque você Você já falando disso classe média alta, né? Não na classe baixa, também, não existe isso. mas as distorções, elas ainda acontecem, só que elas estão diminuindo. Não, A mulher no mercado de trabalho, ok, tá diminuindo, cada vez diminui, vai chegar um Sim, ponto que nós sim, vamos sim. receber todo mundo a mesma coisa e ter as mesmas oportunidades. É um processo que já É tá um processo, acontecendo. mas é porque as pessoas ficam batendo nessa tecla também, né? Que ficam insistindo nesses assuntos, nesses tópicos. Longe de ser uma feminista, eu não sou fissurada nisso, mas eu consigo enxergar que, sim, Não. graças a várias pessoas batendo na mesma bem. tecla, que existe um movimento. Mas eu não sei se agora ainda essas coisas se sustentam e tem tanta força. Eu acho, pô, nós vivemos de uma época das mulheres que queimaram sutiã em praça pública, anticoncepcional, a calça jeans para as mulheres. Voto. Tudo é legal. Imagina, a mulher não votava. Mas agora, Bru, eu acho que o processo é natural. Vem cá, as mulheres. Existia a grande questão o homem pode comer todo mundo e a mulher não pode dar para ninguém, que é isso, que é aquilo. Cara, isso acabou também, Mentira, cara. isso segue. Segue, porque nós, aqui, os velhinhos, fomos criados dessa forma, mas eu acho que os Fala nossos por filhos, ti, meu. os nossos filhos já são criados de forma diferente. São é o criados, que a mas Bru são falou. A minha preconceituosos, mulher- são maldosos Nas quando camadas falam, e a mais mulher não populares, pode ser quem ela é realmente. Sem, claro, ela vai ter Tá. que arcar com um bafafá Tá bem, nas costas dela, até mas sim, arca. mas é menos, tá? É menos. Eu Não, acho que a bem mulher, menos, acho que é é real. menos. Isso é claro que é menos. É menos, Óbvio. mas eu acho que a mulher. Graças a Deus é O menos. lance não é tanto que mudou a postura, mas sim que a gente parou de dar bola pra isso. Baldasso, Pior, olha só, já o é índice, uma só bosta. o índice pega na história de violência contra a mulher ainda. É um horror, cara, Claro, um horror ainda. claro. Tá diminuindo, graças a Deus, porque estão vendo mais denúncias. Problema. Só Só pra- engatinhando a história de delegacia da mulher. As mulheres estão agora tendo coragem aí fazer denúncia. Tem muito caminho pela frente. Só pra encerrar a notícia, apesar da perspectiva negativa, existe um consenso de que a situação está começando a mudar, mesmo que devagar. Jogos como Mirror's Edge e o novo Tomb Raider colocam a mulher no papel principal e são mais realistas. E também tem um lance do game ser a identificação, o teu alter ego, sei lá, tu é um personagem, o teu avatar, a extensão de ti com superpoderes, enfim, sabe? Perfeito. E se tem metade aqui, ó, quantas mostram que as mulheres respondem por quase metade de gamers. Não, e tu vê, entendeu? por exemplo, E não tem representantes os heróis pra da elas. Marvel, por exemplo. Quantos são mulheres? A quantidade de homens em relação às mulheres. É verdade. A maioria esmagadora são homens, e os mais populares são homens. Qual é a heroína Marvel mais famosa? Alguém sabe aí? Não, sim. É que, cara, Tem isso aquelas sub-heroínas lá que aparecem, a namorada do Homem-Aranha. De vez em quando aparece, mas são sub. Isso não são resquícios da sociedade como ela é. O cara vai fazer uma banda, ele vai fazer com um amigo, se é um cara, ele vai falar do universo que ele conhece, que é o dele. Então, quando pega uma banda feminina, formada por mulheres também. Ou é o né? Seven. Vai falar do universo dela, beleza. Agora tu imagina o contrário. É isso que o Baldasso quer se referir. Imagina aqui, ó, policiar a banda feminina. Opa, falaram um pouco de homem, não dá? Tá Não, tá entendendo? certíssimo. Então é uma pena que de games, que é diversão, música, que é diversão, tem aqui para esse lado politicamente correto, etc. Mas tem uma realidade por trás que pega camadas de pessoas que não têm esse esclarecimento que realmente influenciam no comportamento, na vida, em tudo. Então essa violência toda perpetua uma violência Mas contra a mulher. eu sou muito Perfeito, otimista. Eu acho que a gente está caminhando muito rápido para a igualdade total entre homens e mulheres, e que bom que seja assim. Cara, há 15 anos é agora, se eu pegar a história de Sim, mais. 15 Há 15 anos, agora. uma mulher que tinha relação com um cara no ambiente de trabalho e tivesse com um segundo, ela não conseguia mais trabalhar no lugar, pelo preconceito. Isso acabou, cara. E o homem, se pegasse e comesse as gurias
categorias todas do trabalho ele era garanhão. Isso ainda existe preconceito, mas diminuiu demais. Demais. Diminuiu muito e a gente está caminhando para a igualdade. A ponto de daqui a pouco a gente nem discutir mais isso. Será? Espero, não. Nem discutir. Eu acho que falta muito ainda mesmo. E o que diz aí nosso torpedão, nosso Twitter? Vamos ver o que pensa aqui o ouvinte do A mulher pode dar para vários, mas para seduzir um cara para namorar ainda tem que se fazer de semi-virgem porque o machismo ainda impera. Verdade, olha, falou isso tudo que a aí, gente falou falou aí. Não assinou, cara. A galera tem que assinar. E quando teremos mais bonecas pra meninos também, diz o Hélio Deporte. É que você tá vendo a coisa. Aí mexeu um besteira, mano. Eu comecei a imaginar meu filho brincando de boneca, já me deu um negócio. Aí é que tá. É uma coisa, é o subconsciente. Vai, submarino, é o subconsciente. Mulher Maravilha e Mulher Gavião são feministas. A Mulher Maravilha, eu acho que é a mais famosa aí, né? E tem a Batgirl também, mas a Batgirl é Batgirl por causa do Batman. Sim. Que é tem a Supergirl, por causa do Super-Homem. Pedri, estatísticas. Mulheres, na maioria, jogam uns games tolinhos. Ui. Não jogam esse tipo de game. Não jogam esse tipo de game? Eu acho que jogam, né? Tem outro aspecto, que aí vem, a mulher é diferente de homem. No gosto, na sua maneira de ver a vida, mas eu li aqui, ó. Não necessariamente a mulher vai Mas gostar da mesma coisa aqui que tá dizendo que praticamente é metade do Pois é, isso me surpreendeu. mercado, cara. Isso me surpreendeu. Metade da população de jogadores em mercados como Estados Unidos, Reino Unido e Brasil já são de mulheres. Que loucura. Quanto à igualdade das mulheres, a maior contrapartida é a favor do machismo. São essas mulheres frutas e valescas popozudas da vida que esculhacham. Nossa, Esculacham. com as próprias mulheres, como nunca foi feito antes. É o Rodrigo Correia da Zona Norte. O Baldasso foi embora, cara, maquiado. Pô, não entendi. Também não. Não entendi o que ele quis dizer. Tipo, que a imagem dela esculhamba com a imagem da mulher. Da mulher geral, eu acho que é isso que ele quis dizer. Esculhamba um pouco, sim, Bru. Esculhamba um pouco, sim. Por quê? Claro que esculhamba, porque é aquela. Sabe, Porque elas tu olha funcionam como objeto, entendeu? e tu acha que aquilo ali é o padrão e que vai virar o padrão. E tu acha que todo homem vai ter que gostar de uma mulher assim, que nem aquelas. Tem algumas mulheres que são demais, né? Esse que é o dado. Tu vê como é que a pessoa recebe isso num país onde, penso eu, né? Num país onde a educação, a cultura tá bem sedimentada, esse tipo de coisa tu olha na risada. Cada um. Claro, exatamente. Num país como a gente conhece, isso penetra nas camadas mais. E vira padrão. E vira padrão. Exato. Esse que é o drama, entendeu? É aquela história da brincadeira de criança. Tu tá brincando, criança que brinca com arma. Não sei se vocês brincaram com Não, eu brincava de arma de plástico, né? Sim, mas de arminha. Tu vai analisar isso aí, mas hoje em dia no Brasil tem gente que acha que brinca com arma de fogo mesmo. Olha só, isso para uma criança que tem aquele discernimento entre o que é realidade e o que é fantasia, que tem uma educação de família básica, ela sabe diferenciar, é tranquilo. Eu brinquei com arma e tudo, não sou um cara violento. A mulher padrão no Brasil hoje é a mulher melancia, né? Agora, que tem uma bunda que é as nossas três juntas, assim, a minha, do Heron e a do Pancho junta não dá a bunda da mulher melancia. Esse é o padrão da mulher hoje em dia. Pois é. Aí tu pega Mas eu acho que talvez o problema não seja o padrão da bunda dela, mas talvez o tipo de valor, não sendo moralista, pelo amor de Deus, aqui, né? Não é o fato, mas o tipo de valor ou de beleza ou de comportamento, não é ela ser vulgar e tal, que me incomoda. Não tô dizendo que ela é vulgar, eu tô dizendo que o padrão de comportamento e de beleza é esse. É esse? Eu tô levando mais pro lado de comportamento do que o estético, o comportamento assim. eu nem tô discutindo. Também se a gente vai discutir o comportamento dela, aí a gente vai entrar numa outra, né? Ela é uma bunda. Ela é virada numa bunda. Mas isso aí tá, beleza. Mesmo se ela não fosse virada numa bunda, mesmo se ela fosse assim, intelectual, não, o papel dela é de bunda, isso que é o louco. Sabe? O padrão é esse, sabe? O homem acha bonito, o homem brasileiro acha isso bonito e quer isso, que é uma mulher com uma bunda daquela. O problema pra mim não é ela, não são essas pessoas. O problema é a mídia e o país que supervaloriza isso. Exatamente. É a mulher a superexposição a isso, criando um padrão cultural e de admiração. A criança quer ser quem? Eu quero ser a Valesca Popozuda. Tá entendendo? Não vai querer ser uma professora, uma bailarina. Não, professora é que não, né? Esse é o drama, entendeu? A Valesca Popozuda
posuda vai lá, pelada, e ganha não sei quantos milhões por mês. Aí a professora vai lá, faz tudo bonitinho, não ganha nada. Tipo assim, a geração Xuxa, todos os anos que a Xuxa, e ainda tá na TV, num país que 80 e tanto % assiste uma televisão, entendeu? Quantas crianças queriam ser, como é que é? Paquitas, né? Paquitas. Quantas, ao invés de ser outra coisa. E esse é o mal que eu vejo que faz. Não é o fato da Xuxa. A Xuxa é dela. Ela tá fazendo. O problema é onde ela tá e a máquina toda por trás disso, que é uma culturação, né? alaminuta@ipanema.com.br. Esse é o nosso e-mail. Participe, mande seu e-mail aí que a gente vai lendo ao longo dos programas. Que mais interação aí, Bruno? Que o pessoal falando ainda sobre os games, o lance da mulher. Falando que no site da EA Games pode criar uma personagem, mas não pode usar em todos os jogos. No FIFA não posso usá-lo como técnico, enfim. Segue, vai. A mulher não pode ser técnico, Não pode ser técnico, né? Imagina, afundar o time. Pô, não tem, né, cara? Vocês que manjam de mulher futebol. Não pode ser papa, não pode ser padre. Mulher não pode... É verdade. E aí? Mama não existe. Sabia que teve uma mulher papa? Que escondeu. Sério? Até o último. E ela foi. Cara, eu vi numa super interessante esses dias, uma história muito louca. Século, sei lá, 13, 12. A mulher escondeu o fato de ser homem e foi eleita papa. Como e homem. aí, como homem, claro, óbvio, né? Não pode ser. Não pode ser. Mataram ela, né? Não, ela morreu, cara. Ela morreu tentando esconder. Cara, foi uma história muito louca. Procurem essa história. Meu filho pode brincar de boneco. Por que não pode brincar de boneca? Com bonecas do Paulo Leal. Pois é, eu brincava com Falcon. Tu teve Falcon? Não tive. Não teve Falcon. Cara, é muito engraçado. Tinha os amigos que tinham. Tu tinha a Suzy? Não tinha Não, boneca. também não. Eu brincava forte Apache. Ok. Aqui só uma expressa rapidinha, a gente vai se informar sobre isso. Seguinte, Gerson Eifler falou pelo facebook.com/alaminuta que o secretário do Meio Ambiente falou há pouco no Jornal do Almoço que a prefeitura vai adquirir aparelho específico para fazer medição das condições das árvores. Sim, eu vi essa notícia hoje de manhã na Band News. Muito bem. Antes Beleza. tarde que nunca. Tomara que aconteça isso. Tempestade, Viúva Negra, Mulher Invisível, que já apareceram em filmes, assinado Ron. Mas é tudo sub-herói, sub-heroína. E a She-Ra, né? pergunta outro aqui. A She-Ra já não é da Marvel. Felipe Signorelli. Tá bem. Citando as mulheres. Era isso, senhores. Muito bem. Estamos Vamos invadindo continuar, já o N Clássicos, 1h em ponto. O Alaminuta volta amanhã, meio-dia. Muito obrigado. Depois do intervalo comercial, a gente volta com o N Clássicos aqui na Ipanema. Meu mundo, você é quem faz. Opinião 30 anos apresenta Marina Lima. Pela primeira vez no palco do Opinião. Marina Lima tocando todos os seus sucessos no show Maneira de Ser. Nesta quinta, dia 5 de setembro, em única apresentação. Ingressos nas lojas Multissom e pelo site. Marina Lima. Realização Opinião Produtora. Um acontecimento